Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Estamos dando sequência no plano para a leitura no ano de 2025. Hoje nós iremos ler o capítulo 14, 15 e 16 do Apocalipse. Vamos à leitura? O Cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Olha que coisa interessante, como às vezes as pessoas falam que iriam cessar de anunciar a palavra, né, até mesmo durante o período de grande tribulação, de grande luta, não haveria mais quem pregasse a palavra. Lembra lá o que a Bíblia fala em 1 de Pedro, que nós demos capítulo 1, versículo 12? Os anjos anelam, os anjos desejam o que? Anunciar as boas novas de salvação, anunciar o Evangelho. Redobre atenção. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno. O Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Olha que coisa interessante. Então você vê que finalmente vai chegar o momento onde o anjo vai poder anunciar o Evangelho. Verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardaram os mandamentos de Deus, a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras prossigam. Então perceba aqui, que nesse trecho da leitura do capítulo 14, o texto é bem claro e bem enfático acerca que o sofrimento será eterno. Muitas pessoas acham, né, que são chamados de aniquilacionistas, que nós acabou, será aniquilado e já era. Não vai ter dano, não vai ter consequência, não vai ter castigo, não vai ter o Hades, o Sheol, o Gehenna, né, o lago de fogo e enxofre. Muitos asseguram que não. Eles afirmam ainda e defendem ainda, pegam até textos isolados, mas o texto é bem claro. Inúmeros textos que o próprio Senhor Jesus fala que ali haverá pranto, ranger de dente, e o fogo não se apaga, e o bicho nunca morre, o próprio Jesus diz, e agora ele fala de um sofrimento eterno. Preste bem atenção. Olha que tremendo, ó. Ele diz assim, ó: E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então perceba que quando fala sobre um julgamento eterno, sobre quando nós vamos ver aqui no capítulo de número 20, a saber, a segunda morte, a palavra morte
na etimologia da sua palavra, na sua transliteração, é separar, separação. Ou seja, a morte física, quando perdemos um ente querido, um amigo, um conhecido, ou temos a informação de alguém morreu, ela se separou. Se for casado, da sua esposa ou do seu marido, se separou do seu pai, da sua mãe, se eles foram vivos, dos seus filhos, dos entes queridos. Então a palavra morte é separação. E no sentido espiritual, é também separação, porque a pessoa está morta espiritualmente, então ela está separada, ela não está mais em comunhão, a comunhão foi rompida, como diz Isaías capítulo 59. Os vossos pecados, as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem separação entre nós, o vosso Deus. Então, essa palavra aqui, de Apocalipse capítulo 14, especificamente no versículo de número 11, deixa bem claro que o sofrimento será eterno. O que há aqui é o seguinte, não é todos assim colocados no mesmo pacote e jogados no mesmo nível de sofrimento. Aí não, porque a Bíblia fala que Deus, ele é justo, que a base do seu trono é justiça e juízo, que balança enganosa e abominável aos olhos do Senhor, e que um dos teus nomes é Tizindekenu, traduzido Senhor, justiça nossa. O que eu creio é que haverá níveis de sofrimento, porque Deus é justo, como ele mesmo fala através de Jeremias capítulo 17, no versículo de número 9, que ele vai retribuir, que ele vai recompensar a cada um individualmente, segundo os seus frutos, segundo os frutos das suas ações, segundo o fruto das suas obras, ok? Então eu queria pontuar isso aqui. Versículo 14, a ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande mar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Capítulo 15. Os 7 anjos, com as 7 taças cheias das últimas pragas. E vi um outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também o que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham a harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingindo-os com cintos de ouro pelos peitos, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, ou seja, bandejas, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus, ou com a fumaça do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus.
E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro anjo do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido abrasar-se aos homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre as pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante às rãs. Aqui está, como eu havia dito, a tríade maligna. Nós conhecemos, servimos, adoramos, glorificamos e bendizemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E da boca do dragão, o dragão, demônio, diabo, Satanás, e da boca do falso profeta, e da boca do falso profeta e da besta, o anticristo, ou seja, o falso profeta, o anticristo, a besta, o grande dragão, o diabo, tríade maligna. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregavam no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha visto desde a que os homens existem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Perceba que esses acontecimentos são os acontecimentos finais. Por isso é chamado de livro do Apocalipse, livro da revelação. Enquadra no sermão escatológico, ou na doutrina, ou na teologia dos cursos acadêmicos de teologia e também formações de faculdade, sobre as coisas que irão de acontecer nos últimos tempos. Então que você e eu possamos redobrar a nossa atenção e a nossa vigilância, porque as pessoas acreditando ou não, as pessoas querendo ou não, isso vai se cumprir. E parte desses sinais já tem se cumprido, já estão acontecendo, e as pessoas estão como na época de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, quando de repente Noé deu uma ordem para que após todos os animais, ele também e seus familiares entrassem ali na arca, e a arca foi fechada pelo lado de fora, e então veio o dilúvio. Só que agora não mais em água, agora em fogo, em todos esses sinais e prodígios que nós estamos lendo e meditando aqui no livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo
aqueça o seu coração para você redobrar a sua vigilância, a sua atenção e que você possa reavaliar como está o seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima leitura. Sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.